E a gente já está de volta com o Redação Novo Tempo, pela rádio e pela TV Novo Tempo. Muito obrigado a você que acompanha e a você também que participa das discussões nas redes sociais. É o caso, por exemplo, de Eli Simão, Carmen Lúcia, Armanda Nunes, Luciano Silva, Naísa de Macedo, Sônia Ximenes e também a Cristiane Silva. Alguns que a gente destaca aqui agora, que nos últimos dias têm participado bastante pelas redes sociais. Olha só, neste ano não tem sido fácil, não tem sido muito fácil para os brasileiros, não. Você está percebendo isso, né? Principalmente para os trabalhadores que vêm sofrendo com a falta de empregos. No último mês, por exemplo, o desemprego atingiu o maior índice desde 2009, chegando a 7,6%, isso segundo o IBGE. Um outro dado alarmante é que 63% dos desempregados possuem 11 anos de estudo ou mais até, sendo que esse número cresceu 61% desde o último ano. Quer dizer, pessoas com um nível de escolaridade razoável, com pelo menos o ensino médio completo. Algumas pessoas também mesmo com a graduação estão com dificuldade de conseguir emprego porque a situação não está fácil. Então a gente percebe agora que antigamente era assim, né? Se exigia que o camarada tivesse o ensino médio para ter uma boa vaga de emprego. Depois foi necessário uma boa faculdade. Aí agora já é pouco a faculdade. É preciso uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. E mesmo para pessoas com um nível de escolaridade razoável, acima da média, às vezes, a situação não está fácil. Você sabe que eu conversei essa semana com um casal que eu conhecia há um tempo, na época que eu era professor, e eles estão desempregados, os dois. E aí ele me falou que tentou trabalho na área, ele é formado em jornalismo, não conseguiu de jeito nenhum trabalho, e ele começou a procurar outros tipos de trabalho, que não o trabalho onde ele se formou. Então ele procurou numa sapataria, procurou num mercado, me citou 3 lugares assim onde ele procurou uma função que não era a que ele estudou. E a resposta das pessoas foi a seguinte: eu não vou te contratar porque você tem muito estudo, assim que surgir uma oportunidade, você vai deixar a gente na mão. Então, eu não vou ter você aqui, eu prefiro contratar uma pessoa que tem menos estudo e vai cumprir aqui a função dentro do que eu preciso. Então, a crise vai pegando todo mundo de todos os lados, né? Tem até uma pesquisa que a produção trouxe para a gente, da Confederação Nacional da Indústria, que revela que 76% dos brasileiros estão com medo de ficar sem trabalho, perder o emprego ou ter que fechar o negócio nos próximos meses. Eu estava conversando no Conexão Novo Tempo dessa semana, na rádio, junto com a Luana e com o Breno, e teve um dado interessante, que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, nos 8 meses agora de 2015, teve uma procura 50% menor por financiamentos para projetos de empresas, ou seja lá o que for, 50% menor do que nos 8 primeiros meses do ano passado. Isso quer dizer o quê? As pessoas estão com medo de investir. Aí você fica com medo de investir, não só para crescer, mas às vezes até para tentar resguardar um pouco mais de emprego. As pessoas estão sendo demitidas e não, ao mesmo tempo que estão sendo demitidas algumas, novas contratações, obviamente, também não estão acontecendo. E aí que vem o medo do pessoal, né? Tipo, você perde o emprego e não consegue mais nada. E aí isso aí vira uma bola de neve, uma bola de neve. Tanto é que tem um outro dado que essa pesquisa trouxe, que é que a preocupação é ainda maior entre os trabalhadores jovens de não conseguir um emprego. Por quê? Se para quem já tem experiência está difícil conseguir, imagina para quem vai tentar o primeiro emprego. Agora, eu recebi um dado esses dias, até ali, de um psicólogo falando o seguinte, que como lidar com tanta gente desempregada num mundo que está esperando mais qualificação, as pessoas estão esperando mais qualificação, os robôs estão tomando o lugar das pessoas e daqui a pouco existirão aqui no Brasil milhões de pessoas sem emprego. Como lidar com isso? E a sociedade tem entendido o seguinte, que logo mais, dentro de alguns anos, isso pode acontecer ou não, mas as pessoas vão trabalhar menos tempo. Então, a carga horária, ao invés de 8 horas por dia, 10 horas por dia, elas serão, quem sabe, de 3, 4, para que 2 pessoas que ocupam um espaço de 8 horas, cada uma trabalhe 4 horas, para encaixar as pessoas no mercado de trabalho. É claro que o mercado vai reduzir o salário das pessoas, né? Você trabalha menos, você ganha menos, mas é uma forma que o próprio mercado e o sistema vai dar para inserir pessoas ao mercado de trabalho. Pode acontecer? Pode não acontecer. Mas, diante do que a gente vê, é muito difícil hoje a gente entender que existe espaço para todas, com esse crescimento de tecnologia, né? Um computador cuida onde 100 pessoas cuidavam antigamente,
E aí, mesmo pessoas qualificadas acabam sofrendo com isso também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só um minutinho. Num processo de crise, até outras coisas, por exemplo, o computador não vende na loja, né? Precisa do vendedor ainda. Exato. Só que as pessoas não estão indo comprar, quem que vai estar lá para vender? Então, né, vai diminuindo gradativamente outras vagas que nem é uma questão tecnológica, mas também uma questão de consumo imediato, né? De demanda. No caso dos vendedores, pode gerar até um caos, né? Porque a hora que aparece um cliente na loja... Vai todo mundo em cima, né? Na sede. Falando sobre reajuste do mercado de trabalho e nos próximos anos, estava ouvindo uma entrevista no rádio essa semana e um economista falando sobre isso. Alguns modelos de negócio que pode dar muito certo de agora em diante é esse esquema de terceirizado, freelancer, né, coisas do gênero. Por causa disso, com a crise, ninguém está querendo investir, né, em mais um empregado, por causa de todos, né, os honorários, enfim. E um modelo que pode dar certo, inclusive nessa crise muitas pessoas estão optando, é fazer serviço terceirizado, freelancers, que você faz um projeto aqui, alguma coisa aqui e acolá, que é onde as pessoas estão conseguindo pelo menos manter o básico, né? Mesmo que foram demitidas, não tem aquela mesma receita todo mês, mas é onde está conseguindo se virar nos 30. E eu, pelo menos nessa área de comunicação, é que eu tenho visto muitos colegas fazendo isso para se desdobrar agora nesse momento, né? Com uma renda extra ou até mesmo sendo a única renda do mês. E o que os números recentes do IBGE têm mostrado é que a gente se assusta quando vê, né, os percentuais de desemprego. Mas o que o IBGE tem mostrado é que, na verdade, não é que o número tem crescido porque há gente sendo demitida. Há também, principalmente no automobilismo, na indústria automobilística e tal, na indústria. Mas, na verdade, há pessoas que não queriam trabalhar antes porque não precisava, quem sabe era a esposa que não precisava colaborar com a renda, jovens que se dedicavam só ao estudo, idosos que estavam se mantendo com a aposentadoria. São essas pessoas que não estavam no mercado de trabalho que agora querem estar no mercado de trabalho. E isso tem feito os números do desemprego aumentarem tanto assim do ano passado para esse ano. Então, não são necessariamente pessoas sendo demitidas, mas são novas pessoas querendo entrar no mercado de trabalho. Só que aí a situação se mantém complicada do mesmo jeito. Concorrência, porque a concorrência é muito maior. E aí, só que daí tem esse outro lado. Então, você está vendo aí jovens, quem sabe recém-formados, saídos da faculdade, agora querem trabalhar, mas se deparam com uma situação em que aí os mais experientes, idosos, estão querendo voltar também e eles têm portas abertas, por incrível que pareça, para muita gente. A gente recebe no Jornal do Novo Tempo muitas pessoas para falar sobre esse assunto e dizem que as empresas estão absolutamente receptivas às pessoas de mais experiência, porque você não precisa ensinar mais nada, ela já vem com uma carga de sabedoria muito grande, maturidade e a disponibilidade para receber salários que são abaixo, às vezes, do que o mercado ofereceria. E outro processo que eu vejo também para a pessoa se manter no mercado, a gente, de repente, não valoriza muito isso, mas a gente pode imaginar aí pessoas que você olha assim, olha, não é a melhor pessoa para estar lá, mas, de repente, você olha o nível de relacionamento que ela tem com as pessoas, a forma dela lidar. Então, uma empresa também, né, a gente percebe que olha toda uma estrutura da pessoa, não necessariamente só a qualificação. Sim, claro. Então, duas pessoas extremamente qualificadas. Bom, qual me dá menos problema? Qual me dá menos despesa, dor de cabeça, interage melhor com as pessoas? Poxa, muito melhor eu manter esse, quem sabe que não tem a qualificação que o outro tem, mas me dá menos dor de cabeça. É claro que isso não vai solucionar o problema do Brasil hoje, mas para a gente pensar um pouquinho sobre a postura, né, diante do mercado. Se eu estou aqui no emprego, se eu estou precisando, como é que tem sido a minha postura de relacionamento para tentar ou me estabelecer ou permanecer no mercado também. Isso, né? pode não resolver o problema do Brasil, mas pode resolver o problema individual, né? Claro, lógico. Porque nesse momento onde a concorrência está tão alta, o Hélio até mostrou aqui alguns motivos, o desemprego tão grande, como que eu posso fazer para conseguir manter o meu trabalho, manter o meu emprego? E acho que essa questão aí é muito importante, né? A gente tem tempo ainda? Eu só queria colocar um... É o Hélio agora. É verdade, a gente tem tempo ainda ou tá? Já acabou? Você logo? pode falar. 30 segundos. Se fosse a Suzane. Não podia. Não, eu só ia colocar o detalhe, que um outro dado que eu lembrei é que um número que tem aumentado também é de pessoas trabalhando no mercado informal, né? Verdade. Então, diminui a quantidade de pessoas trabalhando com carteira assinada, mas tem aumentado o número de pessoas que estão se submetendo a trabalhar no mercado informal, ou seja, é a pessoa que vai trabalhar como faxineira, ganhando, né, o valor da diária, e ela não tem uma carteira assinada, só que, ao mesmo tempo, isso pode ser um problema para a pessoa, né? Não tem previdência social, não tem
seguro-desemprego, uma série de coisas que pode acontecer se a pessoa, de repente, fica doente ou, enfim. A seguridade. Bom, a gente vai ter que encerrar esse bloco, mas depois do intervalo a gente conversa sobre o polêmico relatório da Organização Mundial da Saúde, aquele que colocou as carnes processadas na lista de alimentos que levam ao desenvolvimento de câncer. Não sai daí não que a gente volta já.